Bom dia. Bom dia. E aí, como é que você está, gente? Tudo bem. Bem, bem. O povo está Bem acordando triste, ainda? bem entediado, bem... Ah, amiga, eu te entendo perfeitamente, mas infelizmente é isso aí. bem gordo, que só tô comendo doce. Ah, mas aí é todo mundo, filho. É essa semana que eu vou começar a voltar a fazer atividade física para ver se eu acordo para a vida. Sim, tá tenso, tá. Eu não tô conseguindo ver. Gente, tá dando erro pra mais alguém? O meu não tá nem... Sim, eu não tô vendo nem Digão, gente. Tô vendo nem ouvindo Digão. Mas eu só tô aqui ligada assistindo, entendeu? Digão, até Kita conseguiu, hein? Eu tô vendo vocês, escutando vocês.
É, eu só tô escutando vocês também. Não tô vendo nem escutando o Digão. Mas é, sumiu, evaporou. Tadinho, tem problema, gente. Quem tem problema é você, garoto. Aí tá a diretora ouvindo a conversa. Ai, velho. Daqui a pouco só fica Thiago. Gente, não xinga, a gente tá no YouTube. É. Ai, ai, Cristo Rei fala. Usem uniforme. É uniforme. Um crucifixo. É uma... também. Queria ter autoestima por isso, se eu colocar minha cara aqui agora, nossa senhora. Nossa, eu acabei de acordar. Minha cama tá... Eu aqui, ó, só pulo e venho pra cá. Expectativa, aula de diga, realidade. Literalmente só faço isso. E fico vendo a... Olá, vamos estudar. Ah lá, o som, se nem ligar o microfone liga. Mano, Digão é muito estranho, olha isso. O seu tá desligado. Eu falando, achando que tô assim, abafando, né? Oh, meu Deus. É triste. Eu tô vendo você falando, eu falei, Digão, seu microfone tá desligado, meu Deus. Gabriel, obrigado. Se você não fala, ele fica perdido. Pessoal, então, agora que o microfone está ligado, tá? Essa aula, a gente teve feriado, essa aula acabou não acontecendo, vamos ter essa aulinha hoje. Eu vou falar sobre teoria ácido base, fazer algumas atividades, depois eu volto para poder falar sobre balanceamento por oxirredução, tá? No balanceamento, eu passei para vocês no grupo umas atividades simples, para saber calcular o NOx inicialmente. Então, nas atividades que eu passei no grupo do WhatsApp, né? Não se preocupem em fazer o balanceamento. Se preocupem apenas em calcular o NOx. Então, o foco dessa folhinha é calcular o NOx de uma substância composta ou simples, ou calcular o NOx numa equação química. Então, ali o foco é cálculo de NOx. Só. Balancear vai ser uma ação futura. Ok? Pessoal, está dando eco aqui na sala, mas eu acho que dá para escutar, não dá? O que acontece? Existem, historicamente, várias teorias do que é um ácido e o que é uma base. São várias, na verdade. O livro trouxe 3 teorias. Mas não tem mais teoria? Tem mais teoria, sim. Tá? Então, existem outras definições históricas para o que é um ácido e o que é uma base. Né? Mas, assim, em termos didáticos, para avaliação externa e interna, o nosso foco são em 3 principais teorias que têm uma força histórica maior. Uma delas é a teoria de ácido e base de Arrhenius, que é aquela que você vê lá no 9º ano. Então, quando você aprende ácido e base no 9º ano,
ou no primeiro ano do ensino médio, qual é a teoria que você aprende de início? A teoria de Arrhenius, é a primeira que você aprende. A segunda, ela é vista no segundo ano. E a terceira, ela é vista no terceiro ano, para poder ir aumentando o grau de complexidade. O que acontece? Nessa teoria de Arrhenius, é uma teoria que está voltada para a solução aquosa, então é uma teoria focada em solução aquosa. Se eu tirar a solução aquosa, a teoria não tem validade. Então, é uma teoria muito legal, muito boa, mas ela tem uma limitação, ela está focada só em solução aquosa. E o que Arrhenius afirmava ser um ácido? Segundo ele, ácido é toda substância química que sofre ionização na água e gera como único cátion o H+. Então, uma substância para ser ácida, eu pego a substância, coloco em água, ela sofre ionização, ela gera íons, e os íons gerados, é claro que vai ter cátion e ânion. O ânion pode ser qualquer um. Agora, o cátion tem que ser H+, segundo a teoria de Arrhenius. O ácido não forma na água uma outra coisa que não seja o íon H+. Então, pensa, ácido para Arrhenius. Eu coloco na água, ele ioniza, forma íons e produz como único cátion o H+. O que é essa ionização? Ionizar é formar íons. O íon não existia, ele passa a existir depois do contato com a água. Então, a palavra ionizar aí significa formação de íons, né? Vai originar íons com esse contato com a água. Um exemplo clássico, igual eu mostro aqui para vocês, é o contato do HCl com a água, gerando cloreto e H3O+. Você fala assim, Digão, mas o Cl ele está dos dois lados. Aqui, o cloro não tem carga elétrica real. E aqui ele vai ter uma carga elétrica de menos. Então, aqui, ele não tem carga elétrica ainda, a ligação é equivalente. E aqui ele vai ter realmente uma carga que é real. Ele vai ser realmente um ânion. A água, ele é H2O antes. E ela se torna hidrônio ou H3O depois. O que houve? Eu vou notar que ela teve um ganho de hidrogênio. Quem é que deu esse hidrogênio para ela? O HCl. Então, nessa equação química, o HCl é alguém que produz H+ em solução aquosa e o transfere para a água. Como o HCl gera H+ na água, eu vou afirmar o seguinte, o HCl é um ácido nessa teoria, porque posto em solução aquosa, ele sofre ionização, gera íons, e transfere esse H+ para a molécula de água. Então, HCl é ácido em função disso. O que é uma base? Uma base ela sofre dissociação iônica em contato com a água, liberando o H- como único ânion. Então, no caso da base, ela pode liberar qualquer cátion, né? Não tem problema. Agora, ânion em contato com a água, ela só vai liberar apenas a hidroxila, apenas o OH-. Tá? Nesse caso, dissociar significa separar o que já existe. Então, diferente do que acontece na ionização, dissociação iônica é a separação de íons já existentes. Eu coloco na água e apenas se separam. É o caso aqui dentro, ó, da soda cáustica, NaOH, que em contato com a água em solução aquosa, ela se separa em sódio livre em solução aquosa e hidroxila livre também em solução aquosa. Notem, na fórmula inicial, o sódio ele já é cátion, a hidroxila já é ânion. Jogou na água e só se separaram. Então, vamos lembrar que ácido, segundo essa teoria, né? Ácido ioniza e base dissocia. Ácido, ele gera íons em solução aquosa e a base, ela separa os íons que já existem. Lembrando também que nessa teoria de Arrhenius, o ácido ele produz como único cátion o H+. E a base produz como único ânion o OH-. Tá? É uma teoria muito importante historicamente, a gente aprende ela até hoje, ainda no ensino fundamental, a gente inicia o ensino médio com essa teoria também, ela é muito usada, até na graduação a gente usa muito essa ideia de ácido e base de Arrhenius, mas lembrando que é uma teoria que tem limitações. Né? Por que ela tem limitações? Ela está voltada só para a solução aquosa. Se eu tirar a solução aquosa, eu não consigo perceber se é uma substância ácida ou se ela é básica. Então, uma limitação dessa teoria é que ela é presa a soluções aquosas. Se você não tem água, não dá para saber se a substância é ácida ou é básica. Para sanar essa dificuldade, essa limitação, foi criada uma outra teoria, chamada teoria protônica, de Bronsted de Lowry. É uma teoria que independe da água. Então, tendo água, dá para saber se é ácido ou base. Não tendo água, dá para saber se é ácido ou base também. E para essa teoria protônica, o que se leva em conta para ácido e base?
Segundo ele, ácido é uma espécie química que doa H+ durante uma reação química. Então, acontece uma reação química, ela vai doar H+. O que é uma base? Base é alguém que, durante uma reação química, recebe esse H+. Então, vamos pensar que todo ácido, segundo essa teoria protônica, é um doador de H+. E toda base é um aceptor ou um receptor de H+. Tá? Vamos pensar naquela equação vista no primeiro exemplo. Ó. Eu vou ter aqui o HCl em contato com a água, gera cloreto e hidrônio. Quando você compara o antes e o depois, você nota o seguinte, o HCl ele transferiu para a água H+. Então, nessa reação, o HCl vai ser um doador de hidrogênio. Logo, ele é ácido. A água é um aceptor, um receptor de hidrogênio. Logo, ela vai ser uma base. Tá? Lembrando que no primeiro membro, eu encontro o ácido da teoria protônica e a base da teoria protônica. O doador de H+ é um ácido e o aceptor de H+ é uma base. Quando eu olho para o outro lado, se eu olhar a equação inversa, eu vou notar que o cloreto ele pode ganhar H+. Ele é cloreto, ânion, ele pode receber um H+. E o hidrônio aqui dentro, o H3 ou mais, ele pode doar esse H+ em excesso que está na estrutura. Então, eu vou dizer que o cloreto é uma base conjugada associada ao ácido e o hidrônio é um ácido conjugado quando leva em conta a molécula de água antes. Então, em toda equação da teoria protônica, você encontra um ácido e, do outro lado, a sua base conjugada e você encontra uma base do primeiro membro com alguém do outro lado, que é o seu ácido conjugado. A palavrinha conjugada aqui significa estar do outro lado, foi formada a partir dele. Tá? Então, nessa teoria, o ácido gera uma base conjugada e a base ela gera um ácido conjugado. E para saber quem vai ser ácido e quem é base, eu vou pensar que quem doa H+ é ácido, quem recebe H+ é base. Olhando na equação de baixo, ó, a água ela vai entrar em contato com amônia, gera hidroxila e se torna amônio. Quando eu comparo aqui, eu vou notar que a água ela transferiu hidrogênios para a molécula de amônio. Notem, na equação de cima, a água foi um receptor de hidrogênios. Na equação de baixo, ela é um doador de hidrogênios. Então, a molécula de água ela pode ser uma substância, ora ácida ou ora básica. Então, depende da equação química em que a água se encontra. A água é uma estrutura que é anfiprótica, ou que é anfipática nesse caso, né? Por que é anfipático? O anfi significa duplo. Então, ela vai ter duplo comportamento. Ela pode, numa equação, ser ácido e numa outra equação ela pode ser base. Então, ela vai ter esse duplo comportamento, a nossa molécula de água. Ela pode ser ácido ou ela pode ser base. Depende de onde você coloca a água com quem ela reage, na verdade. Tá? Então, se a água for uma doadora de hidrogênios, como acontece aqui embaixo, é ácido. Se ela for uma receptora de hidrogênio, como acontece lá em cima, ela é uma base. Ok? Então, lembra que, ó, nessa teoria, o meu foco é quem doa H+ e quem recebe H+, para eu poder saber quem é ácido e quem é base. É fácil, tranquilo, idealizar essa teoria. Mas é uma teoria que está limitada também. Mas, digamos, limitada aonde? Ela está limitada ao H+. Nem toda estrutura química tem hidrogênio. Então, não necessariamente eu vou ter alguém com hidrogênio sempre durante uma reação química. Então, ela está limitada ao hidrônio, ao próton, ao H+ apenas. Então, é complicado você ampliar a teoria para muitas outras substâncias. Por ela ser limitada, foi criada uma outra teoria, chamada de teoria eletrônica de Lewis. O que Lewis ele vai afirmar? Que para eu definir o que é ácido e base, eu vou levar em conta os elétrons, que toda matéria tem. Então, qualquer estrutura química, ela tem elétrons para poder fazer as ligações químicas, as reações de oxirredução. Então, elétron você tem em qualquer estrutura química. Com base na teoria eletrônica, ele vai afirmar o seguinte: todo ácido é quem pode receber um par de elétrons. E a base é quem pode doar um par de elétrons que estão não compartilhados. É importante ressaltar que é um par de elétrons. Então, houve uma equação, uma reação química, e houve a transferência de um elétron. Quem é ácido e quem é base? Ninguém, tá? Não. Houve a transferência de 3 elétrons. Ninguém é ácido ou base. Nesse caso, o ácido ele recebe um par de elétrons.
A base, ela doa um par de elétrons. Então, para ser ácido ou base, eu vou ter envolvimento de um par de elétrons. Se for um elétron, não é ácido, não é base. Se for 3 elétrons, 5 elétrons, não é ácido, não é base. Tá? Então, a teoria protônica, a teoria eletrônica, ela vai levar em conta pares eletrônicos ou pares de elétrons. Recebeu um par de elétron, ácido. Doou um par de elétron, base. Aqui dentro, todo o ácido, como ele vai ser receptor de elétron, ele é chamado de eletrófilo. Aqui a palavra eletro, está associada a elétron, claro, está associada à carga negativa. E filos, vem de filia, filiação, afinidade. Então, todo eletrófilo, ele tem afinidade por cargas negativas, por elétrons. Por isso, ele vai receber elétrons. Toda base é um nucleófilo, né? Núcleo associado a núcleo atômico, carga positiva, filia, né? Filiação, afinidade. Então, no caso do nucleófilo, ele vai ter afinidade por cargas positivas, tá? Então, ele vai doar o elétron sem problema e ele vai ter afinidade por cargas positivas ou por núcleos. Um exemplo clássico é essa reação entre o H+, o hidrogênio, que é um prótonzinho solto, e a amônia. Na molécula de amônia, você encontra um par de elétrons que se encontram desemparelhados ou não compartilhados, na verdade. Então, eu vou ter aqui um par de elétrons não compartilhados. O hidrogênio, para ter estabilidade, falta a ele 2 elétrons. O que ele faz? Ele vai se ligar à amônia para ter estabilidade. Então, aqui, o nosso hidrogênio, ele procura um par de elétrons e se liga a um par de elétrons. Logo, ele vai ser um ácido. A nossa amônia é aquela que pode emprestar um par de elétrons ou doar um par de elétrons temporariamente. Logo, ela vai ser uma base. Então, a base amônia, ela empresta um par de elétrons para o ácido H+. Tá? Eu vou ter aqui um receptor de par eletrônico, ácido, um doador de par eletrônico, base. E a formação de uma estrutura chamada de amônio. Ok? Se eu for pensar, de acordo com essa teoria, o que é um ácido, o que é uma base, eu vou ter, assim, vários exemplos na química. Então, por exemplo, eu posso pensar que o nosso cloreto de alumínio é um ácido. Mas, Gigão, é ácido por quê? Porque no alumínio, ele só tem 6, aqui ele só está com 6 elétrons na camada de valência. Ele fez as ligações com o cloro e se tornou estabilizado com apenas 6 elétrons. Ainda falta ele, para poder chegar ao quiteto, 2 elétrons. Logo, ele pode receber um par de elétrons e é um ácido por esse motivo. O nosso fluoreto de boro, a mesma coisa. Aqui ele se encontra estável com 6 elétrons. Faltam 2 para atingir o octeto. Logo, ele vai ser ácido também, porque ele vai poder receber mais 2 se aparecer por ali, para ele ter estabilidade. O íon ferroso, olha só, Fe2+, está indicando uma deficiência de 2 elétrons. Como é que ele pode receber 2 elétrons para ter estabilidade final, né? Estabilidade elétrica, na verdade? Eu vou notar que ele, como ele pode receber pares eletrônicos, é um ácido também. Então, ganha 2 elétrons, pode receber 2 elétrons, é ácido. Quem são as bases? Nessa teoria, a água é uma base. É uma base por quê? Porque, nesse caso, a água ela tem 2 pares eletrônicos livres aqui, junto ao oxigênio. Então, pode doar e emprestar esse par, é uma base. A hidroxila, semelhante à água, tem pares eletrônicos que ela pode ceder ou emprestar também, é uma base. O cloreto, pessoal, o cloreto é da família 7A. Então, ele tem, originalmente, 7 elétrons na camada de valência. Como é cloreto com carga negativa, ele está com elétron a mais, ele está com 8 na camada de valência. O cloreto tem aqui dentro 4 pares eletrônicos que ele pode emprestar numa ligação dativa, uma ligação covalente. Então, no caso do cloreto, como ele tem pares possíveis de ligação química, pares que ele pode emprestar numa ligação qualquer, eu falo que o cloreto é uma base também. Ok? Se eu fosse colocar assim, num grau de complexidade, e de claro, eu colocar num grau de uma linha histórica, né, as teorias, as 3 principais, eu vou notar que a de Arrhenius, ela aparece primeiro, a teoria protônica ela vem depois e a teoria eletrônica ela vem por último. Se eu for pensar no grau de abrangência, a teoria de Arrhenius, que é muito importante, tá? Mas ela está restrita às soluções aquosas, à geração de H+, à liberação de OH-. A teoria protônica de Bronsted
está associada apenas ao H+, independente da solução aquosa. E a diálise ela vai ser mais ampla. Ela abarca a teoria de Arrhenius, ela abarca os ácidos de Bronsted e abarca substâncias que não estão nem na primeira nem na segunda teoria. Ok? Então, se eu for pensar numa ordem de abrangência, vou pensar nesse gráfico aí. Arrhenius, ela é mais limitada. Teoria protônica, ela tem uma limitação aí que é mais intermediária. E eu vou ter a teoria de Lewis, a teoria eletrônica, que é muito mais abrangente. Como é que eu vou colocar isso em prática numa avaliação qualquer? Como é que eu vou pensar isso aí numa questão de prova? Numa questão de prova, eu vou imaginar isso aqui acontecendo. Ó. Se possível, pessoal, é fácil vocês pegarem o livro de vocês aí? Tá na mão? Pessoal. Sim, Tigão, tá na mão. Valeu, então. Coloca no segundo slide aí, rapidão. Agora, amigo. Cadê? Esse aqui? Segundo. Primeiro. Segundo. Esse. Não, que tá falando da espécie química capaz de receber par de elétrons. Esse aqui? Isso. Uhum, é que eu não terminei de copiar tudo. Pronto, já tirei print. Tranquilo. Peguei o livro. Pegou o livro? Show! Pessoal, olha só. É importante lembrar o que é ácido e base de acordo com cada teoria. Teoria de Arrhenius, que é a primeira, né? A teoria associada à solução aquosa, a teoria protônica e a teoria eletrônica. Cada teoria tem lá as suas características e as suas limitações. O livro 2 de vocês, em Química 1, lá na página 11, as questões para a sala, vamos só passar, dar uma olhada, ver se não fica dúvida com respeito ao texto. Vamos fazer alguns acertos aí. Mesmo que eu encontre a alternativa correta, eu vou riscar o que é errado nas outras, para a gente poder ter parâmetro para julgamento, tá? Então, vamos lá. Então, ó, no livro de vocês aí na página 11, só vou pegar, puxar um pouquinho aqui, ó. Tá assim, de acordo com os conceitos de ácido de base, analise as seguintes afirmativas. Primeira, ácido de Arrhenius é qualquer substância que, em meio aquoso, recebe prótons. Pessoal, risquem, por favor, recebe prótons, porque ácido de Arrhenius é uma substância que, na água, em meio aquoso, gera H+ como único cátion. Então, o que está errado aí dentro? Eu vou riscar. Recebe prótons, porque ácido de Arrhenius não recebe prótons. Ele produz H+ em solução aquosa. A número 1 está errada. Tá? Então, não é a número 1, a número 2. Base de Arrhenius é qualquer substância que, em água, libera partícula negativa. Perdão. Base de Arrhenius é qualquer substância que, em água, libera partícula negativa exclusivamente íon OH-. Tá certo. Então, uma base de Arrhenius, eu coloco na água ela, e ela vai liberar no meio aquoso uma partícula negativa, que tem que ser OH-, não pode ser outra partícula negativa, não. Então, a 1 está errada, esse finalzinho. A 2, pessoal, está certa. Base de Arrhenius produz OH- em solução aquosa, corretíssimo. Ai, gente, o que eu fiz aqui? Não, pessoal, passei a página inteira. Pronto. Ó, então, 1 está errado, 2 está certo. Por questão de ser uma variação, né, de múltipla escolha, eu sei que a 1 está errada, a 2 está certa, eu posso eliminar a letra A e a letra E. E a D também, claro. Pessoal, eu vou ficar em dúvida entre a letra B de bola e a letra C. Então, vamos testar a número 3. Qualquer espécie química que, em uma reação, ceder prótons,
será denominado ácido de bronze de Lowry. Pessoal, Tá certo. hã? Tá certo. Tá certo. Tá certo porque o H+ é próton. Correto. Perfeito. A4. Qualquer espécie química que, em uma reação, receber prótons, será denominada base de bronze de Lowry. Está errado. Mas, digamos, está errado por quê? Porque quando se fala em doar prótons ou receber prótons, eu vou pensar, cadê? Qualquer espécie química em uma reação receber prótons é denominado base de bronze de Lowry. Não está certo isso. Desculpa. Então, se ela recebe H+, quando ele fala que prótons, ele se refere ao H+. Então, tá certinho. E a 5. Base de Lewis é toda espécie química receptora de par eletrônico. Pessoal, Falso. por que está falso? Porque a base ela é a doadora, não de par eletrônico. Exato. Então, por favor, ó, vai aqui na receptora e risca para mim, né? Dá um xizinho e coloca embaixo doadora de par eletrônico. Então, a 2 está correta, a 3 está correta também, a 4 está certinha, lembrando que próton aí dentro é o H+, e a 5 está errada, porque base, igual ele se lembrou aí dentro, é uma doadora de par eletrônico e não uma receptora. Então, 2, 3 e 4 estão corretas, tá? Na questão 2, aqui tem um texto base e diz assim, ó, as várias substâncias conhecidas na atualidade são possuidoras de muitas propriedades que podem ser divididas em 3 grupos, a saber, gerais, específicas e funcionais. Na tentativa de classificar os diferentes materiais existentes nas funções ácido e bases, várias teorias foram sendo propostas, como a de Arrhenius, a de Bronsted e a de Lewis. Para as equações A e B a seguir, pessoal, sem riscar a tela, benditos. Obrigado. Ó, aqui eu tenho o ácido carbônico em contato com a água, gerando hidrônio, bicarbonato. Embaixo, eu vou encontrar amônio com carbonato, gerando amônia e bicarbonato. Aí vou analisar agora as proposições. Primeira, ambas são de redox e a água na equação A é base de Arrhenius. Primeiro, nenhuma das duas reações envolve oxirredução. Então, aqui vocês podem riscar que ambas são de redox, porque nenhuma das duas ocorre variação de NOx. Se for calcular, pessoal, NOx em cima ou embaixo, em reagente de produto, não mudou a carga de ninguém. Tá? Nós vamos depois até ver como é que faz esse cálculo. Então, a primeira parte está errada. E a água, ela é meio em que acontece a equação. Então, a água ela não é base de Arrhenius, em momento algum. Então, por favor, risquem, porque a palavrinha Arrhenius, porque ela não é base de Arrhenius. Então, risca ambas são de redox, porque não são. E risca de Arrhenius, porque a água aqui ela não é base de Arrhenius. É uma base sim, mas não de Arrhenius. Ela é uma base de Bronsted. Somente a equação A, na equação A, há ácido de Arrhenius. Sim. Na equação A você encontra ácido de Arrhenius por quê? Porque o ácido carbônico, ele gera H+, que se liga à molécula de água. Tá? Agora, na outra equação você não tem esse H+ sendo gerado para ser ligado à molécula de água. Então, a 2 está certa, somente na equação A tem um ácido de Arrhenius. A 3, constituem pares conjugados. Água e hidrônio são pares conjugados. Então, por que pares conjugados? Pares porque são 2, lógico. Né? Por que são conjugados? Porque aparecem antes e depois estão relacionados com respeito ao hidrogênio. Então, antes eu tenho a água, H2O, depois eu tenho hidrônio, H3O, que se originou a partir da água. Então, água e hidrônio são pares conjugados. Certinho. Na equação B, ácido carbônico e carbonato. Pessoal, na equação B, nem tem ácido carbônico para começar, tá? Então, por favor, risquem aí, ó, o ácido carbônico e risquem o carbonato, porque eles não são pares conjugados, tá?
Lembra, para ser par conjugado, né, na mesma equação tem que aparecer antes e depois. E a diferença tem que ser de um hidrogêniozinho entre um e outro. Então, a 2 está certa, a 3 está errada. A próxima. O íon bicarbonato. Oi? Pode falar. A diferença tem que ser de um o quê? Hidrogênio. Quer ver, por exemplo? Tá bom, obrigada. Aqui, Alice. Compara para mim, por favor, a água antes e depois. O que mudou aqui nessa fórmula? Alice. A quantidade de hidrogênio. Então, é um par conjugado. Se eu comparar aqui, ó, o ácido carbônico e lá do lado o bicarbonato, o que mudou? Daqui para Foi a quantidade de... hidrogênio. Um tem hidrogênio e o outro não. Isso. Um tem 2 hidrogênios e o outro tem apenas um. Então, também é um par conjugado. Curiosidade. Na equação B, eu tenho amônio, NH4. E qual vai ser o par conjugado do amônio nessa equação? Pessoal, eu estou escutando um grilo. Cri, cri, cri. Mas o par conjugado do amônio é a amônia. O par conjugado do carbonato é o bicarbonato. Lembra, a diferença é de um hidrogêniozinho, né, nessa transferênciazinha, entre um e outro, o H+. O íon bicarbonato é base de Bronsted, né, equação A. Se eu olhar a equação ao contrário, pessoal, está certo. Ó, se eu olhar daqui para lá, né, no sentido inverso, o que o bicarbonato está fazendo? Pegando de volta o H+, para formar o ácido carbônico. Então, se eu olhar a equação, o inverso dela, né, do bicarbonato no sentido contrário, realmente o bicarbonato está recebendo de volta o hidrogêniozinho. Então, o bicarbonato é sim uma base de Bronsted-Lowry, é uma base da teoria protônica na equação A. Então, a 4 está certa. E por último, na equação A, o equilíbrio está deslocado para a esquerda, enquanto na equação B encontra-se deslocado para a direita. Como é que eu vou saber disso? Eu vou levar em conta a força do ácido ou da base aqui dentro. Como é que eu vou saber da força? Olha aqui embaixo, ó, nos dados. Eu tenho uma constante de equilíbrio para o hidrônio e uma constante para o ácido carbônico. Quem tem maior constante, maior K, é mais forte. Quem tem menor constante é mais fraco. E sempre o forte empurra a reação no sentido contrário. Então pensemos, na equação A, quando eu comparo o ácido carbônico e o hidrônio, qual dos dois é mais forte? O hidrônio. Como é que eu sei que é o hidrônio? Porque o K dele é maior. Ó. Maior Ka, ele é mais forte. O que o hidrônio faz? Ele vai empurrar a equação no sentido contrário. Então, realmente, na equação A, ela está deslocada para a esquerda. Ué, por que ela está deslocada para a esquerda? Porque o hidrônio empurra a reação para a esquerda. Ele é mais forte. Na equação B, quando eu comparo a amônia com o bicarbonato, qual dos dois é mais forte? O amônio. Mas, digamos, por que o amônio é mais forte? Ó, o K é maior, o K é maior, ele é mais forte, ele vai empurrar a reação no sentido contrário a ele. O que o amônio faz? Desloca o equilíbrio, empurra a reação para a direita. Então, a número 5, a 5 está certa, tá? Porque realmente, em A, eu vou ter esse deslocamento para a esquerda, porque o hidrônio faz isso acontecer, o H3 ou mais. E na B, o amônio empurra a reação para a direita, porque ele é o mais forte aqui dentro. Pessoal, qual vai ser a alternativa? A 5 está certa, a 4 está certa também? Tá. Qual outra que estava certa? A 2? Isso. A alternativa certa vai ser a letra D? Concordam comigo? Letra D. Isso mesmo. Para evitar um pouquinho o desgaste, eu não vou ler o texto base lá em cima não, tá? Eu vou ler só essa partezinha aqui, ó, que me interessa, relativo às equações e ao enunciado. Nós encontramos aqui 1, 2, 3, 4 equações químicas. Eu vou ter claro nelas, em alguns momentos, ácidos e bases. E diz assim, ó, nesse conjunto de equações, entre as espécies que funcionam como bases ou bases conjugadas de Bronsted estão
Lembra, base é aquela que recebe H+. Então, pensemos. Na primeira equação, não tem base. Na segunda, não dá para ver quem recebeu, quem perdeu o hidrogênio. Na terceira, tem. Olha só, a água aqui dentro, ela está ganhando hidrogênio do ácido carbônico. Então, nessa equação química, eu tenho H2O, do outro lado H3O. Então, a água ela ganhou hidrogênio. A água é base. Então, ó, a água é base. Além da água, eu vou ter uma outra basezinha aqui também. Se eu parar para perceber, se eu olhar no sentido contrário, quem é que está ganhando hidrogênio? O bicarbonato. Então, o bicarbonato está ganhando hidrogênio do hidrônio. Então, quando eu olho no sentido da esquerda para a direita, a água é que ganha hidrogênio. Quando eu olho da esquerda para a direita, quem ganha hidrogênio é o bicarbonato. Não. Da esquerda para a direita, a água que ganha hidrogênio. Da direita para a esquerda, o contrário, quem vai ganhar hidrogênio vai ser o bicarbonato. Então, aí fica claro que, nesse caso, a água é uma base, o bicarbonato também vai ser uma base. Então, marcaremos aqui, ó, água e bicarbonato, letra B. Lembra, para ser base ou base conjugada, eu tenho que ganhar hidrogênio, ganhar H+. Aí eu ganho, sou uma base. Quem doa não é não, quem doa é ácido. É um ácido. E para encerrar, pessoal, olha só. Na questão 4, eu vou ter uma equação que envolve amônia, NH3, água, amônio e hidroxila. Nessa equação química, tem que ficar muito claro quem vai ser ácido e quem vai ser base. Então, pensemos. Quando eu olho para essa equação, a amônia está ganhando hidrogênio. A amônia é base. A água, ela está cedendo hidrogênio para a amônia. A água é ácido. Do outro lado, se eu olhar no sentido inverso, o amônio cede hidrogênio para a hidroxila. Então, aqui o amônio é ácido e a água ela vai ser base. Vamos julgar as alternativas. Sobre a equação dada, são feitas as proposições a seguir. NH3, amônia, é base nas teorias de Arrhenius, Bronsted, Lowen e Lewis. Pessoal, a amônia ela é base na teoria de Lewis, claro, porque ela é mais ampla e mais abrangente. A amônia é base na teoria de Bronsted, porque ela ganha hidrogênio, então realmente ela vai ser base. E na teoria de Arrhenius, a amônia também é base. Por quê? Em contato com a água, ela gerou OH-. E, como consequência, ela é base na teoria de Arrhenius, tá? Então, nas três teorias, ela vai ser uma base. Uma observação, na teoria de Arrhenius, a amônia ela é a única base molecular que existe. É a única base covalente que existe. Por quê? Ela só existe em solução aquosa. Você põe na água e ela gera a hidroxila. Então, nas três teorias, a amônia é base. Na 2, água, amônia e hidroxila são nucleófilos. Pessoal, nucleófilo, o que é nucleófilo? Núcleo, carga positiva. Filos, afinidade. Então, o nucleófilo vai ter afinidade por carga positiva. Nucleófilo é um doador... nucleófilo é quem ganha H+. Por que ele ganha H+? Porque H+ tem carga positiva. Então, lembra que todo nucleófilo ele é aquele que recebe H+. Mas, digamos, quem doa H+? Eletrófilo. Então, o doador de H+, eletrófilo. O receptor de H+, é nucleófilo. Ele quer H+, ele quer carga positiva. Eu vou notar o seguinte. Nessa equação química, a água, ela doa H+. Ela vai ser eletrófilo. A amônia ganha H+. A amônia é nucleófilo. Então, ela ganha, ela quer carga positiva para ela. A hidroxila, que é um ânion, ela quer carga positiva também. Então, a hidroxila também é um nucleófilo. Nessa expressão química, que está na questão 4, quem quer H+, é o nucleófilo, que é o caso da amônia, que ganha H+, e da hidroxila, que também ganha H+. Então, na questão 2, na alternativa 2, risca a água, por favor, porque a água não está doando, não está recebendo H+, a água está doando. Então, a amônia é nucleófilo, a hidroxila é nucleófilo, porque elas ganham H+, ganham prótons.
Então, elas são nucleófilos. A água não é não. Então, risquem água, por favor. Então, 1 está certa, a 2 está errada. A 3. Amônio é ácido da base conjugada amônia. Pessoal, amônio é ácido sim, concordo, porque ele pode doar H+. Mas o amônio é ácido conjugado da base amônia. Então, aqui está trocadinho, ó. Eu poderia colocar assim, que amônio é ácido conjugado da base amônia. Então, vamos riscar a palavrinha conjugada aqui, ó. Porque amônia não é base conjugada. Então, na questão 3, risque a palavrinha conjugada, porque ela não é conjugada. A amônia não é conjugada. Lembra, o conjugado está depois da equação química, está no final, é produto. Conjugado é produto. Na 4, hidroxila é base conjugada do ácido H2O. Então, vamos pensar aqui, ó, a hidroxila, ela é uma base conjugada assim, ela vai ganhar hidrogênio, e a água é um ácido sim. Então, a hidroxila é sim base conjugada do ácido água. Digamos, água é ácido. Pessoal, claro que nesse caso é água e ácido, ela está doando hidrogênio naquela equação em cima. Então, a 4 está certinha. A água é ácido e a sua base formada no final, a sua base conjugada, é a hidroxila. Por fim, água e amônio são eletrófilos. Concordo. Vai, Digão, eletrófilo. Pessoal, a água ela vai doar H+, eletrófilo. O amônio pode doar H+, eletrófilo também. Então, lembrem que a 5 está certa, a 4 está certa também, e a 1 estava certa. A alternativa correta é a letra D. D de Digão. Pessoas, leia uma teoria bonitinho. Eu acho que eu enviei para vocês esses slides. Eu enviei sim, mas eu envio de novo se for o caso. Eu quero que vocês façam um favor para mim. Eu enviei para o grupo de vocês de WhatsApp esta atividadezinha. E eu preciso que vocês façam ela para poder sanar uma dúvida relativo a balanceamentos de óxido por oxirredução. O que acontece? São só 2 atividades bem tranquilas. E na primeira é só para calcular o NOx. Então eu vou pegar essa atividadezinha no caderninho, vou lá colocar HBr, calcular o NOx de cada um deles. ClO4-, calcular o NOx. Então calcule o NOx de todos eles, tá? Nessa número 1, só para calcular o NOx, simples. Na 2, eu também vou calcular o NOx. Depois de calculado, eu vou destacar quem mudou a carga elétrica. Então, por exemplo, eu calculei o NOx de todo mundo e verifiquei o seguinte, que o cloro, ele mudou a carga elétrica. Então, eu vou lá no cloro, vou destacar o cloro. Cadê? Vou lá no cloro, vou destacar o cloro. E vou destacar também o cloro do outro lado. E esse cloro eu vou destacar também. Então, eu quero que vocês destaquem quem mudou a carga elétrica. Destaquem e liguem, por favor, quem mudou a carga elétrica. Digamos, na segunda equação, quem é que mudou a carga elétrica? Verifiquem quem é que teve mudança de NOx e destaquem quem mudou o NOx. E liguem, por favor. Na questão 2, primeiro eu faço o cálculo do NOx de todo mundo. Depois eu vou destacar todo mundo que mudou e vou ligar os que mudaram. Ok? Digamos, tem que balancear? Não, por favor, não faça o balanceamento. Na primeira, calcule o NOx de cada elemento, em cada substância, em cada fórmula. E no segundo, calcule o NOx de todo mundo. Calculou, destacou quem mudou o NOx, ligou e só. Balanceamento vai ser uma outra etapa posterior. Ok? Pessoal, faça a folhinha. Eu vou corrigir na semana que vem, na próxima aula, tá? Ao vivo online. As demais aulas dessa semana, os demais conteúdos, eu vou fazer um vídeo para vocês e vou postar na tarefa de casa, ok? Pessoal, dúvida, por favor, me procurem, me perguntem pelo WhatsApp, no grupo, não, mandem no privado, que às vezes eu passo pelo grupo e acabo não vendo. Então, assim, lá no privado, digam, não entendi tal coisa, e eu vou procurar meios de mostrar para vocês como é que se faz. Faço um vídeo, ligo, faço um vídeo chamado, a gente dá um jeito, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu acho que é o Gabriel que está riscando o quadro. Eu sinto isso, não sei porquê. O pior é que não sou eu. Então é Samuel. Porque Murilo não é de fazer isso, eu acho. Né?
Samuel, você Tô fazendo nada, não. Samuel dá pra virada. Samuel faz esse trem. Barbariza. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês hoje, tá? Por favor, fazer folhinha de oxirredução, fazer a atividade do livro que precisar e me procure qualquer dúvida. Até a próxima aula. Beijo, tchauzinho.